Hora de falar sobre Martim Benítez. Quero te contar que não há negociação, não há proposta, mas o nome do meio argentino, que pertence ao América, é debatido internamente no Atlético. Quero dizer mais. Martim Benítez tem alguns defensores dentro do Galo que entendem que ele seria um bom aditivo, um bom acréscimo ao elenco do Atlético para a próxima temporada. Uma das justificativas é que não há ninguém no elenco do Atlético com as características do Benítez, daquele meia que pensa, que para, que tem uma boa finalização, que consegue colocar os atacantes em capacidade de fazer gols. Desde que o Nacho foi embora, essa função do meia atacante cerebral deixou de existir. O Johan, que teria características mais ou menos parecidas, está deixando o Galo. Outra coisa importante, Benítez tem histórico muito bom, muito forte. Nos jogos contra o Atlético, marcou gols enquanto vestia a camisa do Vasco e voltou a marcar gols enquanto veste a camisa do América. Seu contrato com o Coelho é longo, mas com o rebaixamento do América para a segunda divisão, já é certo que ele não fica. A única diferença ou dificuldade é que o América não aceita emprestá-lo, só vai sair negócio em caso de negócio em definitivo, mas repito, não há um consenso dentro do Galo em relação ao nome do Benítez. Se houver qualquer avanço, prometo voltar aqui para contar para vocês. Pergunta que eu queria deixar para vocês. Martim Benítez, 29 anos de idade, 39 jogos, 9 gols e 11 assistências na temporada. Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentário e me diga o que você pensa, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Win, a casa que oferece o maior bônus do mercado, 500% de bônus em cima do valor do seu depósito, isso sem contar que ela é uma casa 100% confiável, você pode fazer apostas enquanto vê seu time jogar e dá para apostar em todas as modalidades esportivas no futebol nacional e internacional. Para você ter direito aos 500% de bônus da Win, como é que faz? Super simples, você vai pegar o link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro e vai usar o código, como eu estou mostrando na tela, ele vai te dar um bônus de 500% em cima do seu depósito. Depositou R$100, você passa a ter 500 para brincar com o bônus. Combinado? Qualquer dúvida, use o espaço para comentário e escreva. Nós estamos diante de um dos maiores, ao lado do Léo Silva, né? Não só por terem sido libertadores, mas porque realmente foi um zagueiro de altíssimo padrão, de altíssima linha, e aí deixando o clube. É importante que o clube avalie muito bem, não só o próprio Hever, mas outros jogadores também, no que eles, de repente, possam contribuir fora de campo, né? É que os relevantes serviços prestados, o clube precisa agradecer, mas se eles vão prestar algum serviço fora do campo, eles precisam ser avaliados. Só pelo amor não vale a pena. Ou eu estou errado? É que falam que sim, né? Pelo amor vale tudo, mas às vezes pelo não muito. Não, né? 100% correto, HG. Eu tô contigo nessa. Esperamos que o Hever, caso ele permaneça no Atlético, caso ele tenha algum tipo de cargo no Atlético, que ele se qualifique para isso. Eu acho que todo mundo pode se qualificar, todo mundo pode exercer qualquer função que seja, desde que ele esteja preparado para aquela função. Então, eu concordo contigo, o Hever foi um dos maiores zagueiros da história do Atlético, especialmente ao lado de Luizinho e Leonardo Silva. Eles foram, para mim, os 3 maiores zagueiros da história do clube e merece todo o crédito pelo que fez no passado pelo clube. Ô Elton, você que não pipoca, olha, pai, mas não pipoca não, irmão, mete essa no ar aí e deixa o pau torar. Quem foi maior, Léo Silva ou Hever? Podia ter me perguntado essa. Calma que vai chegar em você, calma que vai voltar. Para escolher só um. Só um. Luizinho. Não, Luizinho não, é Hever ou Léo Silva? Posso te ajudar? Poxa vida, essa é muito Posso te ajudar? difícil, cara. Muito difícil. Léo Silva, para mim, é o maior jogador, o maior zagueiro da história do Atlético. Muito difícil. Os dois jogaram bola demais, principalmente os dois juntos. Sim, fizeram muita alegria da torcida demais, atleticana. Nessa eu pipoquei, cara. Eu gosto muito dos dois, cara. Eu gosto muito dos dois. E eu acredito, o Leonardo Silva ele tá fazendo uma transição dentro do Atlético, trabalhando nas categorias de base, né? O Hever é um cara que eu vejo o perfil nele de ser treinador. E em outras oportunidades, fazendo entrevistas com eles, que eu acompanho o Hever aqui em Belo Horizonte desde a minha chegada. Você vai candidatar aqui na eleição? Em 2010. Você vai candidatar aqui? Você tá que nem político, irmão. Mas deixa eu falar a respeito do Hever, porque o Hever realmente, lá em 2010, eu não sei se ele mudou, né? Que a vida vai fazendo a gente mudar. Mas ele falava a respeito de ser treinador, de trabalhar como treinador. Não sei se mudou essa ideia. Você usa droga? Por quê? Você usa alguma droga? Não, tergiversado, hein? Cara, como é que você viaja tanto assim? Não, eu fugi da resposta. Você quer o telefone? Você quer o telefone do doutor Humberto Ianni? Peraí. Meu psiquiatra? Posso querer.
A gente estava falando sobre Hever e Leonardo Silva. Eu estou falando do Hever. Qual o problema de eu falar do Hever? Qual o melhor zagueiro? Não, eu não vou falar sobre quem é o melhor zagueiro, que a minha opinião de quem é o melhor zagueiro você não vai ver saindo da minha boca. Mas, eu acredito que os dois fizeram muita história, gosto dos dois, pipoquei e já falei, não vou Eu vou escolher um pressionar ou o outro. Elton. Quando foi Didi e Fábio, ele se posicionou. Didi e Fábio eu falei o melhor e o maior. Então faça a mesma coisa, não tem problema. Não. Eu também vou te falar que pra mim é a mesma veja coisa. bem, O Hever é melhor e o Léo é maior. É isso. O Hever foi muito tecnicamente acima do Léo. Mas o Léo é maior. Que criaram essa divisão aí. Eu não sei quem foi, o excomungado que criou esse negócio de maior e melhor, pra não ter responsabilidade. É pra fazer igual eu. O maior, pra mim é o Léo Silva. O maior é o Leonardo Então, Silva. ponto final. Isso aí é o mureteiro. Que o Elton é o isso, mureteiro. Mas é que existe uma situação que é a seguinte: se fosse pra escolher no par ou ímpar quem vai jogar no meu time, estamos jogando uma peladinha, par ou ímpar. Eu escolho o Hever. Não, o Léo Silva. Porque eu acho o Hever tecnicamente superior ao Léo. Olha só, dois Mas caras que entendem, um foi para um lado, um foi para o outro. Mas eu acho o Léo muito O maior Hever, do que o Hever é mais Atlético. clássico. Pelo mas gol, o Léo especialmente. Silva, Léo Silva é Léo, mais intenso, da medalhinha pra baixo era tudo canela, zagueiro artilheiro, zagueiro que não pipocava pra nenhum atacante. E eu sou muito fã, acho que o Léo Silva foi o maior da história do Atlético, agora eu preciso ouvi-lo. Léo Silva ou Hever? O que fez o gol Exato. que levou para prorrogação e que depois levou para os pênaltis para a conquista da Libertadores. Léo Silva, Thaís, quase o você Hever que faz não gol do pipoca. título, hein? Mostra pro você Elton falar. como é que tem que ser, Thaís, por favor. Bola Eu na não trave. gosto nada, gente. Ó, não me segue não, viu, Eltinho? Mas assim, nessa disputa aí, eu fico com o Léo Silva. Léo Silva. E o Léo Silva também bateu um pênalti, né, na final. Fábio ou Dida, irmão? Maior. Maior? O maior é o Fábio, o melhor é o Dino. Eu Para o achava, ímpar, eu também faço isso. Eu achava que era o Fábio. Um dia o Valu sentou comigo numa mesa de boteco e aí 5 minutos. E aí falou, Muito e fácil convenceu, convencer, porque eu mudo de opinião. Só os tolos não mudam de opinião. Muito fácil de convencer. Então, Fábio ou Dida, maior da história, não só do Cruzeiro, mas está entre os 3 maiores que eu vi jogar com a camisa do futebol, dentro do futebol brasileiro, de toda a história. Eu acho que o Dida é o melhor que eu vi jogar. Voltando para Atlético agora, tá? Você tem informações aí, irmão. Tenho. Deixa eu pegar aqui certinho. Pega aí, bom. porque tem muito dado, né? E aí é bom a gente ir guiando. O Stefano, mandei até pro Stefano hoje, o negócio é o seguinte, o Atlético, me ajeitar aqui também, botar a KTO em evidência, mas enfim, o Atlético faz o seguinte, para a próxima temporada, o Atlético já tem um orçamento definido. O orçamento, o presidente chegou a falar em 400 milhões de reais orçamento do futebol, mas eu consegui apurar que o orçamento do futebol profissional do Atlético é de 250 milhões de reais. Esse será o orçamento do futebol profissional do Galo. E aí, como é que vai ser dividido? 210 milhões deste orçamento serão para pagamento de folha salarial, direito de imagem dos jogadores, salário da comissão técnica e encargos trabalhistas. Os outros 40 milhões, eles serão para contratações por empréstimo ou em definitivo, pagamento de luvas aos atletas que chegarem e pagamento de comissão a agentes. 40 milhões de reais destinados a isso em 2024. Para que o torcedor tenha ideia, isso em euro dá 7 milhões e meio de euros. Para que o torcedor tenha ideia dos 210 milhões de reais que o Atlético terá para pagamento de imagem, salário da comissão técnica e qual que era o quarto item? Enfim, encargos trabalhistas, exatamente, encargos trabalhistas. 17 milhões e meio de reais por mês. Ou seja, o Galo vai gastar 17 milhões e meio de reais por mês para sustentar o futebol. E 40 milhões de reais por ano, pro ano inteiro, para fazer contratações, pagar comissão e pagar luvas aos jogadores. Então, Diretor de futebol vai ter que rebolar, hein? Porque já tem rebolado tem uns 2 anos. Porque para fazer um time, reforçar um time com 40 milhões de reais, não sei não, hein? Pois é, mas aí tem um detalhe que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Tem muita moeda de troca boa lá no Atlético. Aí Mas ele rebola, viu, HG? rebola, pois é, viu? mas O Paulinho veio de graça. Só uma pergunta. Então, irmão, mas você tem que entregar quem tem competência para resolver a pica, porque os incompetentes, nem com dinheiro, eles conseguem resolver o problema. Eu falei aqui de criatividade, hein, Valuzeiro? Criatividade. Você não tem dinheiro, mas você tem boas moedas de troca. Quais são elas? Edenilson,
Vargas. Agora tem que saber se o Vargas vai querer, né? Porque já disse que quer ficar. Você tem o próprio Patrick, eu não sei se pretende ficar aqui, nem se o Filipão pretende usar. Você tem boas moedas de troca, dá pra fazer um barulhinho, Valor. Então, uma coisa até que olhei com o Thiago e acho que ele já tá até checando essa situação, é saber se há uma variável nesse dinheiro destinado ao futebol de acordo com o possível alívio na folha salarial. Por exemplo, se esses 40 milhões podem aumentar um pouco, se pode acontecer. A gente tinha estipulado isso aqui, mas como conseguimos negociar a saída de alguns jogadores aqui, utilizar, que o Atlético consegue vender algum desses jogadores que ele acabou trazendo, o caso do Edenilson, o caso do próprio Patrick, saída do Vargas, saída do Johan, aumentou mais 10 milhões, subiu. Só saber ou se é um valor realmente que está fixado. Né? Eu acho que é algo importante a gente trazer, né? Até se esse dinheiro, por exemplo, se vende o Paulinho, o dinheiro da venda do Paulinho vai ser destinado a quê? Vai ser reinvestido na montagem do elenco para 2024 ou vai abater alguma dívida? Isso é importante ser esclarecido também, né? Até pra gente ter mais noção, uma noção maior do que vai acontecer nesse planejamento aí. É verdade, porque esse valor, num primeiro momento, ele assusta a gente, né? É baixo, porque é baixo. Por mais, 40 milhões para um time de Série A de Campeonato Brasileiro, que busca competições continentais, é baixo. Só a negociação do Scarpa, se concretizasse, já seria quase que o valor 21 todo. milhões. Exatamente. Agora, eu estava pensando uma coisa, Elton. O Atlético formalizou a SAF recentemente, mas o Atlético já vinha funcionando no sistema de SAF há algum tempo, concorda? Desde 2020. 20, né? 20. Final de 20? 20? 20. Porque 21 já com eles, 20. com os 4 R's ali, então. O Atlético 20, quando o São Paulo vem. Quando o São Paulo vem. É verdade. Então o Atlético formalizou agora. Então isso me faz acreditar, me faz crer, atenção, se alguém quiser discordar, fique à vontade, que eu não quero ter razão. Que a SAF do Atlético, entre os grandes clubes, porque fazer menos com mais, o Atlético faz, né? Os resultados do Atlético de performance de campo, para quem tem um orçamento pequenininho, é muito bom, por isso a SAF do Atlético proporcionalmente é talvez a melhor do Brasil. Agora, entre os grandes clubes e as grandes SAFs, a do Atlético é disparada a melhor. Você discorda? Pensa bem. Por quê? Por que eu estou falando isso? Tem uma lógica. Pensando no quadrante que já o grupo, os 4 R's Veja bem. já dominavam o Atlético a partir de 2020. É isso. Pessoal, esquece a formalização feita então, agora. O Atlético já funcionava como SAF. Eu estou dizendo por que ela é melhor. A melhor entre os grandes clubes. Por quê? Porque os clubes que se transformaram em SAF no Brasil, eles têm um pensamento muito voltado para o business e pouco para o futebol. No Atlético, desde o início, eles se preocuparam com o futebol. Veja bem, eu não estou aqui julgando aquela história de que inflaram as dívidas para facilitar a compra. Não, eu estou falando de... é SAF? Tem controle? Tem. Tá, então beleza. Resultado? Vamos olhar para os resultados? Sim. E para o futebol? Não podemos descuidar do futebol. Então, entre todas as grandes SAFs do Brasil, o Atlético é disparada a melhor delas. Nesse sentido, nesse contexto que você elaborou, ok. Eu discordo, tá? Só pra deixar bem claro. No contexto. Do Bahia, Popó. O Bahia tá disputando rebaixamento, Popó. Popó, eu tô falando que o Bahia em momento algum olhou pro futebol. É o City, ele tá por trás, mas não olhar pro futebol. O Everton explicou o contexto geral dos R's. Eu tô olhando pra cima porque a gente fala com a voz do além, tá? Com os 4 R's do comando do Atlético desde 2020. De 20 pra cá, 20, 21, 22, 23. É o 4º ano que a gente fala assim, os 4 R's compraram o Atlético. Desde 2020, que o Everton tá dizendo, dentro aqui de Belo Horizonte, a gente fala que os 4 R's dominavam o Atlético, como uma SAF. Porém, essa SAF só foi batido o martelo em julho e efetivado agora em outubro, final de outubro. Ponto. É isso que o Everton tá falando.
As outras SAFs são Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Curitiba. O Coxa agora, É que se tá virando Curitiba agora, é recente, né? É que se a gente fizer esse recorte... E o de sistema meio que de 2020, SAF no Red Bull Bragantino, vai. Não é Aí explicado, pega, hein? mas- Aí eu já vou pro Red Eu Bull. vou discordar só para Se falar. o Bragantino entrar, aí já é outra história. Porque eu falei que discordei, então eu tenho que mostrar por que eu tô discordando, né? Vem comigo. Primeiramente, assim, por mais que funciona num sistema parecido com o SAF, mas não era a SAF propriamente dita. E eu só vou conseguir fazer um balanço de qualquer SAF depois do primeiro triênio. Então eu não considero, eu respeito esse recorte feito por você, mas eu não considero. E outra, a principal, quando um clube se torna sociedade anônima do futebol, ele não pode se voltar apenas, na minha opinião, para o aspecto esportivo. E tem que se voltar para o aspecto de responsabilidade fiscal, para o aspecto de responsabilidade financeira. E eu não entendo que o Atlético, desde 2020 para cá, tem sido responsável com essas questões. Pelo contrário, agora é que tem se falado a respeito das grandes dívidas, principalmente daquelas emergenciais que já colocaram o clube recentemente em situação de transfer ban e de atraso de salários. Então, por conta desses motivos, eu não consigo elencar a SAF do Atlético. como a Aí melhor eu do posso Brasil. dizer a você que tem mais um argumento que reforça a minha tese. O Atlético não vai fazer RJ. O Atlético vai pegar e pagar todas as dívidas. Ou seja, nenhum credor do Atlético vai ficar sem receber porque o Atlético não vai fazer RJ. Logo, isso para mim é um grande passo que mostra a seriedade da operação. Eu não estou julgando, eu entendo todos os questionamentos feitos lá atrás, no meio da operação e agora, tá? Só estou dizendo que nenhum credor vai ficar desamparado. Sim. Ponto. Olhando para, mas os juros, aí ontem inclusive, como é que chama o financeiro lá agora, o Thiago? Deu entrevista ontem lá pro Capanema, pro rapaz, não Fredinho, sei. esqueci. Ele falou lá, o Atlético ano que vem vai pagar 150 milhões só de juros, né? Porque Então, a dívida aumenta, a dívida não para de crescer, porque é juro em cima de juros. só que o que eu estou dizendo é o seguinte, pega aí o fato de não fazer RJ, ninguém que precisa receber do Atlético vai ficar na mão, ou vai ter que receber por 30 anos e tal. Aí você junta com o resultado de campo, você analisa tudo isso e vê que, olhando para as duas questões, dá para falar que é melhor SAF. Porque o Bahia tem um sítio por trás, que é uma instituição, inclusive com resultados expressivos no futebol. Mas o City estando por trás, o Bahia está quase caindo, cara.